Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos públicos, lojas, indústrias e templos religiosos. Eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua. O lockdown não é remédio. Alguns querem que eu decrete o lockdown, né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa: o meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Réu Confesso, a série em que estamos refletindo sobre os crimes praticados pelo presidente Bolsonaro ao longo da pandemia. Hoje vamos refletir sobre o fato de que ele, Bolsonaro, foi o inimigo número 1 do isolamento social. Jair Bolsonaro fez o que pôde para atrapalhar a adoção de medidas de isolamento social, de distanciamento, etc. Quantas pessoas matou ao agir assim? O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas, diz o item 3 da lista elaborada pela própria Casa Civil da Presidência, com as sabotagens colocadas em práticas pelo governo Bolsonaro na pandemia. Como todos os demais pontos do documento, trata-se de uma afirmação irrefutável. Medidas restritivas ou de isolamento social foram um dos pilares das estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus de qualquer governo sério, ao lado de campanhas educativas e ajuda financeira a trabalhadores e empresas. Como não havia tratamento nem vacina contra a Covid-19, era necessário reduzir a transmissão, limitando fisicamente o contato entre as pessoas. Trabalho remoto, fechamento do comércio e lockdown eram as ferramentas disponíveis, mas Bolsonaro sempre as sabotou, seja por meio de declarações e do mau exemplo, seja por meio de ações judiciais. Quando governadores, na falta de uma coordenação nacional, começaram a tomar medidas restritivas localizadas, Bolsonaro não demorou a atacá-los, chamando as ações de exageradas e defendendo o chamado isolamento vertical, no qual só idosos ficariam em casa. Brevemente, o povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus, disse o presidente em entrevista à Rede Record em 22 de março do ano passado, 2020. Nos dias seguintes, voltaria à carga diversas vezes, dizendo, por exemplo, o vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, disse uma semana depois, durante passeio por Brasília. A estratégia do atual presidente sempre foi apresentar os governadores que seguiam as recomendações da ciência como pessoas que mentiam sobre a gravidade da pandemia para limitar a liberdade da população e impedi-la de trabalhar. Ninguém vai tolher meu direito de ir e vir, falou o presidente em outro passeio, no qual provocou aglomeração, em 10 de abril. No 1º de maio do primeiro ano da pandemia, jogou baixo e disse: eu gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são os governadores e prefeitos, acusou. Preste atenção nas declarações agora. O não presidente. Com seu discurso, Bolsonaro se colocava como um não presidente, alguém a quem a pandemia não dizia respeito. Seu argumento era: a doença não é tão grave assim, logo não há motivos para medidas restritivas. E se a economia fosse prejudicada, a culpa seria de quem as adotou sem necessidade, dizia o presidente. Ao governo federal nada restava fazer, afinal o Estado está quebrado.
Tanto que, em janeiro de 2021, o atual presidente diria, sem demonstrar constrangimento: eu não consigo fazer nada, mas fez muito, só que para espalhar o vírus. Ao mesmo tempo em que dava declarações contra as medidas de isolamento, Bolsonaro ia à justiça na tentativa de impedi-las. Em 20 de março de 2020, editou uma medida provisória que atribuía a ele mesmo a competência para definir o que seria considerado atividade essencial. Dessa forma, poderia ampliar a lista de estabelecimentos que permaneceriam abertos quando algum prefeito ou governador adotasse medidas restritivas. Coube ao Supremo Tribunal Federal estabelecer que o combate à pandemia cabia aos governos federal, estaduais e municipais. Logo, o presidente não poderia impedir um governador ou prefeito de interromper o funcionamento de alguma atividade. Bolsonaro passou então a dizer, de forma mentirosa, que o Supremo o havia impedido de atuar na pandemia. Achou nessa mentira o argumento para fazer o que sempre planejou: não tomar medidas de contenção do vírus. A sabotagem contra o isolamento social é talvez a maior evidência de que Bolsonaro optou, logo no começo da pandemia, pela busca da tal imunidade natural de rebanho sem vacinação. Seu plano era deixar que o vírus se espalhasse, as pessoas ficassem imunizadas naturalmente e que centenas de milhares morressem. Paciência. O plano de Bolsonaro foi preservar a economia sem alterar a política neoliberal de Paulo Guedes, de Estado mínimo e investimento zero. E, para ele, tudo bem, afinal, só os fracos morreriam. Vale lembrar o que disse em 22 de maio de 2020, na saída do Palácio da Alvorada. Disse Bolsonaro: quem tiver uma idade avançada e for fraco, se contrair o vírus, vai ter dificuldade. Quem tem doenças, comorbidades, também vai ter dificuldades. Esse pessoal que tem que ser isolado pela família, o Estado não tem como zelar por todo mundo, não. Foi isso o que disse Bolsonaro. Lamentável as suas declarações, lamentável a sua atuação contra as medidas de restrição ao convívio social, lamentável, portanto, tudo o que acabou produzindo. Quase, até agora, 600 mil mortes. Por hoje era isso. Espero encontrá-los nos novos episódios da série Réu Confesso. Muito obrigado e até já. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer: somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela.
Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver, Câmara dos Deputados realiza audiência pública e discute tarifa zero no transporte coletivo. De acordo com o Banco Central, o governo Lula deve registrar a menor inflação acumulada em 4 anos desde o Plano Real. Supremo Tribunal Federal publica decisão sobre a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E as pautas de interesse do trabalhador, como o fim da escala 6x1 e a tarifa zero, são temas do PT no Congresso de hoje. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Isabela. Comente, envie sua mensagem, aproveite também, já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A tarifa zero, proposta que garante transporte público gratuito em todo o país, foi tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O debate, proposto pelo deputado Gilmar Tato, reuniu especialistas, parlamentares e representantes da sociedade civil para discutir alternativas de financiamento e modelos de implementação. O debate na Câmara dos Deputados foi promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e discutiu soluções econômicas e sociais para tornar o transporte público gratuito uma política nacional. Atualmente, 136 cidades brasileiras já oferecem transporte coletivo sem cobrança de tarifa, número que segue crescendo. Um dos exemplos mais bem-sucedidos é o do município de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Há 11 anos, desde o segundo mandato do prefeito petista Washington Quaquá, a cidade oferece transporte gratuito para todos os moradores e visitantes. O sistema dos ônibus vermelhinhos se tornou símbolo de inclusão, economia e qualidade de vida, com impacto direto no cotidiano das pessoas. Durante a audiência, o presidente da empresa pública de transportes de Maricá, Celso Haddad, destacou que o custo da tarifa zero representa menos de 2% do orçamento municipal, um valor considerado baixo diante dos benefícios sociais e econômicos gerados. Será que 2% do orçamento de um município é muito para você levar esse direito para todas as pessoas, transformar a vida das pessoas e desenvolver mais a sua cidade? Não é só de Maricá não, tá? Hoje as Bicalho citou, hoje mais de 170 cidades, em dados, mais de 140 cidades investem de 1 a 5% do orçamento do município para levar o transporte de tarifa zero. Essa pauta é uma pauta muito importante e nós estamos nessa luta em conjunto com o deputado Gilmar Tato. Essa luta é uma luta muito antiga, né? E a gente falar de tarifa zero é a gente falar de direito à cidade. Daí a importância de nós estarmos tratando disso aqui. E eu acho que o nosso governo, o governo do PT, o governo do presidente, do nosso presidente Lula, né, ele trabalha muito nessa linha da inclusão. Além de reduzir custos para a população, o modelo ajuda a diminuir congestionamentos, emissões de poluentes e desigualdades urbanas, ao permitir que mais pessoas tenham acesso ao trabalho, estudo, lazer e serviços públicos. Penso que é importante que a gente possa qualificar com as experiências exitosas, ouvir pesquisadores e, acima de tudo, acho que contagiar o Brasil como o presidente Lula tem convocado. Acho que essa audiência pública também tem esse papel de mobilizar no Congresso Nacional políticas públicas que apoiem os municípios, mas, acima de tudo, o Brasil despertar a esse chamado do presidente Lula a dizer sim, o Brasil todo merece tarifa zero. Durante a audiência, o professor Tiago Trindade, da Universidade de Brasília, participou de forma online e fez um alerta. O debate sobre o transporte gratuito não deve se limitar aos custos de implementação, mas também ao prejuízo de não adotar a tarifa zero. E aí eu vou trazer 2 exemplos. No ano passado, 2024, foi trazido a público um estudo do Centro de Liderança Pública que mostrou que a economia brasileira perde cerca de 21 bilhões de reais por ano com acidentes fatais de trânsito. Tá? 21 bilhões de reais por ano. E no ano de 2020, o IPEA fez um estudo analisando também
dados relativos a essa questão da insegurança no trânsito, e estimou que os mortos e feridos no trânsito entre 2007 e 2018 custaram, em média, 136 bilhões de reais por ano para a sociedade brasileira. Vamos só lembrar, tá? 136 bilhões de reais por ano, tá? Do ano de 2023, o Ministério da Saúde teve um orçamento de 194 bilhões. Representantes da sociedade civil também participaram da audiência e reforçaram a importância de tratar o transporte como um direito social, previsto no artigo 6º da Constituição Federal. A gente vai ter uma redução de gastos das famílias e isso vai ser revertido em relação ao consumo, então a gente vai ter um impacto direto no comércio local, a gente vai ter mais acesso às questões de lazer, de uso e convívio da cidade. Então a gente está falando de um impacto positivo na vida das pessoas, para além da classe trabalhadora, que vai impactar nas questões de saúde, educação, bem-estar, porque a gente vai ter acesso a ir para esses lugares e, de fato, viver e consumir a cidade. A audiência marca o início dos trabalhos de uma comissão especial que vai discutir, junto com estados e municípios, um modelo nacional de transporte público gratuito. O objetivo é transformar a tarifa zero em uma política pública permanente, garantindo mobilidade e inclusão social em todo o país. O deputado Gilmar Tato, que coordena a frente parlamentar em defesa da tarifa zero, defende que a proposta é uma das principais bandeiras do Partido dos Trabalhadores e deve ser um dos temas centrais da campanha de reeleição do presidente Lula em 2026. O próprio presidente já pediu um estudo de viabilidade sobre o projeto à equipe econômica do governo. O objetivo da audiência pública é discutir a tarifa zero e como viabilizar a tarifa zero, tanto do ponto de vista jurídico, né, porque nós estamos falando agora de um sistema único de mobilidade que precisa a participação do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios. Isso precisa ter uma segurança jurídica do funcionamento disso, até porque a ideia é ter recursos do governo federal e dos governos dos estados para bancar o transporte coletivo urbano. A gente estava trabalhando nisso há muito tempo e agora deu um impulso muito grande. O presidente da República, bastante interessado no assunto, os governadores. Ainda hoje recebi a ligação do governador do Ceará, vou conversar com ele amanhã. E está todo mundo, prefeitos, todo mundo interessado. E é importante, que é um tema que realmente faz com que a população deixe de usar o civil transporte por causa da questão do recurso. É o segundo gasto do orçamento das pessoas, depois da alimentação, é o transporte. Então, felizmente, o Brasil está discutindo esse tema que há muito tempo eu venho trabalhando. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou hoje a urgência para que o projeto de lei que aumenta a taxação das bets de 12% para 24%. O projeto é de autoria do deputado da bancada do PT. Com a aprovação da urgência, o projeto poderá ser analisado diretamente no plenário, sem passar por outras comissões. Bom, e já que a gente está falando de Câmara, de Congresso, o PT no Congresso de hoje fala sobre as pautas de interesse do trabalhador, como o fim da escala 6x1 e a tarifa zero também no transporte público. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Jornal PT Brasil. Hoje estamos aqui na Câmara Federal, dessa vez com a deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Deputada, várias pautas estão sendo discutidas aqui no Congresso de interesse da classe trabalhadora, como a tarifa zero, né, no transporte público, tem também a reforma administrativa, esse fim da escala 6x1. Além dessas pautas que já vêm sendo discutidas aqui ao longo desse ano, outras pautas de interesse do trabalhador também devem ser colocadas em discussão na Câmara? Olha, primeiro deixar um abraço a quem está nos assistindo. E nós estamos, essa semana mesmo, fazendo um debate muito importante sobre a tarifa zero. Uma audiência pública que, inclusive, foi chamada por um deputado do PT, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo. E a gente está aqui com especialistas de todo o Brasil, com representantes de movimentos sociais que sempre pautaram a tarifa zero, representantes de estados, de municípios, enfim, todo mundo envolvido nesse que é um debate tão importante para o povo trabalhador. Imagina se a gente
tivesse a tarifa zero, quantas pessoas que deixam de se locomover para vários lugares por causa de falta de dinheiro iam poder acessar a cidade, acessar inclusive as oportunidades da cidade, as oportunidades de educação, as oportunidades de emprego. Mas como você bem falou, esse está sendo um final de ano agitado, né? Um final de ano que a gente tem que estar muito alerta para as pautas que podem ser votadas aqui no Congresso. Nós temos, por exemplo, o fim da escala 6x1, que é uma pauta que é fundamental para o povo trabalhador que anda esgotado de cansaço, anda sem tempo nem de ficar com a sua família por causa da sobrecarga de trabalho. Então é uma pauta que, para andar aqui no Congresso, vai precisar de muita mobilização social, né, do povo na rua, da gente na rua. A reforma administrativa, aí no caso, às vezes a gente ouve reforma, poderia até ser algo bom, né, reformar, ajeitar, mas não. É um ataque neoliberal aos direitos dos servidores públicos. Eles usam o discurso de que tem servidores privilegiados, que na verdade não representa sequer 1/10, nem sequer 1/20 do total de servidores públicos, e a partir desse discurso o que querem na verdade é sucatear o serviço público e facilitar a terceirização para que eles coloquem quem quiser no serviço público e não quem passou no concurso. A gente tem visto, né, várias vezes a extrema-direita, a oposição, pautar inúmeras agendas, inclusive para travar essas pautas tão importantes, né, para a população. São várias manobras. Como é que a senhora vê a atuação da oposição em relação a isso? É possível esperar manobras mirabolantes ainda por parte da oposição para poder travar essas pautas importantes? Olha, a oposição tem atuado aqui no Congresso de forma a não se importar com as condições de vida do povo brasileiro. Essa oposição chegou há poucos dias atrás não votar, né, se recusar a votar uma medida provisória enviada pelo presidente Lula, que faria com que diversos programas sociais fossem fortalecidos, fossem garantidos, e aí eles disseram que não querem ver o povo bem, porque senão o povo estando bem vai votar em Lula. Olha a mesquinhez, né, olha o cinismo com que eles têm tratado a nossa população. E para não, né, deixar de lembrar aqui a pauta da anistia, né, essa é uma outra razão pela qual a direita aqui no Congresso, especialmente a extrema-direita bolsonarista, tem interditado os debates, tem tentado sabotar as próprias atividades da Câmara. A gente está vendo essa pauta perder força, né, diante de tudo que aconteceu, diante de como ficou explícito que essa extrema-direita, por ela, vendia o Brasil. E depois de tudo isso, eu acho que cada vez mais gente entendeu como são pessoas que não querem nada de bom para o país, só querem livrar a própria cara dos crimes que cometeram e pronto, né? Então, isso não significa que é para a gente relaxar com a pauta segue com a possibilidade de ser votada, então acho que essas aí seriam algumas das pautas para a gente ficar de olho nesse final de ano. A tarifa zero, a reforma administrativa, a escala 6x1 e a anistia, com certeza, que a gente não pode deixar passar. Como é que a senhora vê a receptividade, né, da população potiguar mesmo para a implementação desses temas tão importantes, como a tarifa zero realmente, né? De que forma que o Estado também vem se preparando para isso, de acordo com o que a senhora vem observando? Olha, eu tive uma posição muito privilegiada de debater com a população o tema da tarifa zero, porque eu fui candidata a prefeita em Natal no ano passado. E essa foi uma das nossas principais bandeiras, a tarifa zero para o transporte público, porque eu, inclusive, cheguei a fazer uma pós-graduação na UNB sobre em gestão pública municipal, que era sobre tarifa zero, e a gente vê que, na verdade, tem muitos municípios hoje que estão bancando o lucro dos empresários, que o tanto de subsídio que tem que ser dado para garantir que empresas que não estão nem prestando um bom serviço lucrem, quem sabe esse recurso não poderia ser direcionado para a gente começar a pensar em tarifa zero. Além disso, a própria arrecadação do município aumenta quando coloca a tarifa zero, porque as pessoas vão circular na cidade, vão fazer compra, vão poder assistir uma peça de teatro. Então, assim, são muitas as vantagens, né? E para além de vantagens, se trata de um direito, né? Então, sem dúvida que a gente tem que defender que seja o mais acessível possível. E é também um tema que o presidente Lula também tem defendido, né, para todo o país, a implementação da tarifa zero e também todas essas pautas, né, que a gente tem discutido aqui, que o Congresso tem discutido, né? O fim da escala 6x1 também, que é tão importante, mas é isso, né? Ano que vem, ano eleitoral, né? Um ano que a população também precisa estar
está consciente, né, inclusive na questão da renovação do Congresso Nacional, para que todas essas pautas também sejam aprovadas e possam dar andamento aqui. Né? É isso aí, que todo mundo possa votar em candidaturas que sejam populares, que sejam de esquerda, que sejam democráticas e que estejam aqui no Congresso para trabalhar pela classe trabalhadora e não contra ela. Deputada, muito obrigado pela entrevista, viu, aqui na TV PT, no Jornal PT Brasil. Para você que esteve com a gente, muito obrigado. Eu volto para o estúdio. É isso, e a seguir nós falamos sobre a viagem do presidente Lula à Ásia e o encontro confirmado com o presidente norte-americano Donald Trump. Não sai daí que a gente volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do Jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e o governo do presidente Lula deve registrar a menor inflação acumulada em 4 anos, desde o Plano Real, segundo projeções do próprio Banco Central. A estimativa para o período de 2023 a 2026 é de 19,76% de inflação acumulada, abaixo do recorde anterior de 22,21%, alcançado no segundo mandato do próprio Lula entre 2007 e 2010. O cálculo considera os índices oficiais de 2023 e 2024, além das projeções do Boletim Focus, que prevê 4,70% para 2025 e 4,27% para 2026. Os dados foram divulgados na segunda-feira e apontam que o terceiro mandato de Lula deve ser o mais estável em termos de preços desde a criação do real em 1994. De acordo com os dados históricos, o índice projetado para o atual mandato de Lula é menor que o dos presidentes anteriores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o feito durante o lançamento do programa Reforma Casa Brasil, no Palácio do Planalto. O senhor vai terminar o seu terceiro mandato, e eu falo dos dados de um quadriênio, dados do mandato presidencial, porque às vezes a economia pode crescer 1 ano, mas se ela decresce 2, qual foi o balanço do mandato, né, da pessoa? Às vezes a inflação está baixa 1 ano, mas de repente sobe no ano seguinte. Então sempre pegar 4 anos é uma maneira da gente respeitar o mandato da pessoa. O senhor vai terminar o terceiro mandato com a menor inflação acumulada da história do Brasil. E o mais importante, presidente, é que o senhor está batendo o seu próprio recorde, porque antes desse mandato, o senhor já tinha batido esse recorde no terceiro mandato, no segundo mandato. E aquele recorde do segundo mandato estava para ser batido. O senhor está que nem o Usain Bolt ali, que precisa voltar para a Olimpíada para superar a marca da Olimpíada anterior. O senhor voltou à presidência e botou de novo a inflação em tendência de queda, vai fechar 4 anos com a inflação acumulada menor do que o seu recorde anterior. Além disso, presidente, o senhor aumentou a renda do salário no Brasil como não se via desde o começo do Plano Real. Do começo do Plano Real, quando caiu a inflação, nós tivemos um aumento da renda de salário. Desde então, esse recorde não tinha sido alcançado. Mais uma vez, o senhor voltou a presidir o país e nós estamos batendo recorde do crescimento da massa salarial e do salário médio
desde o Plano Real. Na gestão passada, entre 2019 e 2022, a inflação acumulada no Brasil foi superior a 26%, a quarta maior do mundo, ficando atrás apenas da inflação da Argentina, Rússia e Turquia. Seguindo a linha do baixo crescimento e da elevada inflação, o salário mínimo praticamente não teve ganho real no governo Bolsonaro. Em 2012, a política de valorização do salário mínimo passou a ser definida por lei, estipulando a correção segundo o índice de preços ao consumidor do ano anterior e a variação do produto interno bruto dos 2 anos precedentes. A lei seguiria em vigor até 2023, com a possibilidade de revisão no ano de 2019. Chegando então em 2019, no governo de Bolsonaro, a regra não foi renovada, o que eliminou a política e estagnou o salário mínimo. Finalmente, em 2023, o governo Lula retomou a política de valorização do salário mínimo. O aumento real, ou seja, acima da inflação, era uma promessa da campanha de Lula, que sempre teve como objetivo aumentar o poder de compra das famílias brasileiras. Em 2025, o salário mínimo chegou a R$ 1.518. Para o próximo ano, o governo do presidente Lula enviou o projeto de lei orçamentária anual 2026 com uma proposta de salário mínimo no valor de R$ 1.631. A nova proposta apresentada representa um aumento de 7,44% em relação ao salário mínimo atual. E olha só, o presidente Lula chegou hoje ao Sudeste Asiático para encontros com empresários e líderes na Indonésia e também na Malásia. A viagem busca fortalecer parcerias estratégicas e ampliar a presença do Brasil na região. A agenda oficial em Jakarta, capital da Indonésia, começa amanhã no encontro com o presidente indonésio Prabowo Subianto e participação em fórum empresarial. Na sexta-feira, Lula cumpre a agenda oficial em Kuala Lumpur, capital da Malásia, onde terá encontros bilaterais e evento com empresários. No domingo, o presidente vai participar da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Na próxima terça, dia 28, o presidente participa da 30ª Cúpula do Leste Asiático. Durante esse evento, Lula vai falar sobre economia e também cooperação entre os países asiáticos e os BRICS. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos confirmaram que o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump vai acontecer no próximo domingo, dia da abertura do evento Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático na Malásia. O encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos está sendo preparado pelas chancelarias dos dois países. Há cerca de 2 semanas, os dois presidentes conversaram por telefone durante meia hora. E no próximo sábado acontece em Barcelona, na Espanha, o 7º Lula Day Internacional, um encontro de diálogos e reflexões em comemoração aos 80 anos do presidente Lula, a serem celebrados agora em outubro. O encontro vai ser no Centro Cívico Pati Limona. O evento é organizado por comitês coletivos no exterior. Além da celebração, o evento tem como objetivo promover a democracia, a justiça social e os direitos humanos. O evento terá participação online do presidente nacional do PT, Edinho Silva, de outros dirigentes nacionais do partido, representantes do governo federal, parlamentares e dirigentes de partidos europeus. Estão previstas ainda apresentações culturais e uma confraternização com lanches brasileiros. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, abriu ontem a reunião de ministros do Trabalho do Mercosul no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Após pelo menos 10 dias, esse é o primeiro encontro presencial do grupo que reúne as principais autoridades trabalhistas dos países do bloco e das nações associadas. Antes da reunião, o ministro falou sobre a importância da lei da igualdade salarial no Brasil. Estamos aqui no Itamaraty recebendo os amigos e amigas, ministros e ministras, autoridades, altas autoridades do Mercosul para o tema trabalho, emprego, enfim. E hoje
Pela manhã, o tema foi de salário igual para homens e mulheres. Muito importante os debates, uma experiência fantástica, e nós estamos aqui na experiência brasileira com a Lei da Igualdade Salarial, começando a dar os primeiros passos em sintonia com o que pretende a lei, por orientação do nosso presidente Lula, todo o compromisso do nosso governo com o direito das mulheres ser remunerado igualmente aos homens. Não há explicação nenhuma para que uma mulher com a mesma capacidade, seja de acúmulo acadêmico, seja de experiência profissional, exercer a mesma função, ganhar menos. Menos explicação ainda de uma mulher negra ganhar menos ainda. Portanto, vamos juntos combater essa injustiça social e nós vamos chegar lá. O quarto relatório traz os primeiros passos, sinais positivos, mas temos aí muito enquadramento para fazer e conto com vocês. Tá, então, medida importante que acontece após 10 anos, então. A feminista e formadora política do PT, Ana Clara Ferrari, fala sobre os desafios de ser mãe num país desigual e o papel das políticas públicas na construção da autonomia das mulheres. Não perca o episódio de hoje do TV Elas por Elas, uma conversa sobre cuidado, política e liberdade, hoje às 4 da tarde aqui na TV PT. E no próximo bloco nós falamos sobre as devoluções de valores do INSS a aposentados e pensionistas. Não sai daí que é rapidinho. O que eu senti é que tiraram a minha infância. Eu fiquei agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir. Nossa, foram anos de abuso. Anos de abuso. Anos que ninguém vai me devolver. A violência sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Diz que sim, denuncie e ajude a construir um lar seguro. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e o governo Lula já devolveu mais de 2 bilhões de reais a mais de 3 milhões de aposentados lesados pela fraude do INSS. A contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de novembro pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios. Depois, é preciso aguardar a resposta da entidade associativa em até 15 dias úteis. Se não houver resposta dentro desse prazo, o sistema libera automaticamente a opção de adesão ao acordo, que pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou nos próprios Correios. O procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos. A fraude era praticada desde 2019 e foi desmontada em abril de 2025 com a operação sem desconto da Polícia Federal. Foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão, sequestros de bens e prisão temporária em 13 estados e no Distrito Federal. 5 pessoas foram presas. Os crimes apurados incluem corrupção ativa e passiva, organização criminosa, falsificação de documentos, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro. No começo de outubro, a Polícia Federal realizou uma nova operação para aprofundar as investigações e esclarecer crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado debateu nesta terça-feira o projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até 5 mil e aumenta a taxação sobre altas rendas. A comissão discutiu o impacto orçamentário e financeiro, os efeitos sobre a arrecadação dos estados e municípios e o modelo de compensação federativa previsto no projeto. Durante a sessão, o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou que a medida não prejudica estados e municípios e favorece o povo brasileiro. É importante dizer que essa reforma da renda ela é um resgate em favor da população brasileira. É importante lembrar que a tabela do imposto de renda ela ficou sem correção de 2015 a 2022, uma defasagem de quase 60% da tabela do imposto de renda. Se a tabela do imposto de renda fosse
atualizado anualmente, como foi no período anterior de 2015, nós não estaríamos tendo essa discussão aqui. Não teria essa discussão. Se a tabela tivesse sido corrigida nesse período, estados e municípios não iam dizer, olha, não corrija a tabela do imposto de renda que eu vou perder. Nunca se alegou isso. O que nós estamos fazendo nesse momento é uma correção forte, sim, mais equilibrada, beneficiando as pessoas mais pobres do Brasil, equilibrando com a arrecadação do andar de cima, para fazer um resgate desse período todo. Então veja que é um resgate desse passado aqui. Então, nesse sentido, não há que se falar em prejuízo para estados e municípios. Há que se falar em um reequilíbrio da tributação em favor da população brasileira. Isso é importante que a gente coloque aqui. Não estou subestimando a necessidade de manter o equilíbrio fiscal de estados e municípios e a gente chega lá. Mas é importante termos claro essa premissa. Não vamos deixar de beneficiar a população brasileira por conta de não levar em consideração esse resgate necessário desses 7 anos sem correção da tabela do imposto de renda. Um outro ponto importante de destacar é que a União, estados e municípios são parceiros do imposto de renda, somos sócios do imposto de renda. O imposto de renda não é da União, para bem e para mal. Nos anos anteriores, presidente, nós fizemos um resgate da base tributária brasileira. Nós começamos a tributar, por exemplo, investimentos em paraísos fiscais, em offshores. Nós passamos a tributar o rendimento nos paraísos dentro do Brasil, que eram aqueles fundos familiares. No ano passado, com isso, nós arrecadamos 30 bilhões de reais de imposto de renda. Metade disso foi para estado e município. Então, os municípios receberam 7,5 bilhões a mais de imposto de renda via fundo de participação dos municípios. Estados receberam 7,5 bilhões a mais de imposto de renda por conta dessa medida de resgate que foi feita no passado. Nós afastamos um regramento que havia de subvenção de custeio, aprovado aqui no Congresso Nacional. Nós tínhamos um gasto de tributo tributário de aproximadamente 35 bilhões por ano com essa subvenção de custeio. Pela DIRB, a declaração feita pelos próprios beneficiários, o uso desse gasto tributário no ano passado foi de apenas 5 bilhões. Ou seja, nós temos uma economia de gasto tributário em termos de imposto de renda em torno de 30 bilhões. Isso significa 15 bilhões a mais de imposto de renda para estados e municípios via fundo de participação. Outro tema debatido no Senado durante uma audiência pública foi a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. A diminuição da jornada está na proposta de emenda à Constituição, a PEC, que tem como relator o senador Rogério Carvalho, do PT. Quando a gente fala em equilíbrio de negociação, nós estamos desconhecendo profundamente que esta relação, a deixar em função da negociação, nós vamos sair de 44 para 52 horas. E não vai haver redução de jornada de trabalho, vai haver aumento da jornada de trabalho pela racionalidade, pela lógica defendida aqui da livre negociação. Nós não temos nem equilíbrio. Hoje não existe equilíbrio de forças entre quem representa os trabalhadores e quem representa o setor patronal. Não existe equilíbrio de forças. Se não existe equilíbrio de forças, é uma premissa que eu julgo um tanto quanto despropositada para garantir que esse debate flua, que é deixar a critério da negociação entre as partes. São direitos sociais, direito à educação, saúde, moradia, lazer e assim sucessivamente. Mas na hora que para falar sobre direito de trabalhador, aí não temos. Não, nós temos que ver, porque tem que ter cautela, porque as empresas, isso vai gerar emprego. Eu não tenho dúvida que isso vai gerar. O mundo caminha para isso. Aliás, o mundo caminha para isso e eu fico questionando, senador, com todo respeito, o senhor sabe da minha admiração e o amor que eu tenho pelo senhor. Às vezes eu fico assim num momento reflexivo e falo assim, meu Deus, a vida da gente, nós temos 24 horas no dia. Quantas horas que eu tiro para o meu lazer, para o meu prazer? Quantas horas que eu tiro para estar com meus filhos, que são a razão da minha vida? Quantas horas que eu tiro para estar com minha família? Quantas horas que eu tiro para comemorar meu aniversário?
Nós aprovamos, com a ajuda do senhor, o piso da enfermagem. As pessoas estavam ganhando um salário mínimo com 2, 3 vínculos. Não tinha sábado, domingo, feriado, final de semana, Natal, Ano Novo, nem nada. Mas aí para os grandes empresários, que têm desoneração de folha, que têm incentivos fiscais, que mais ganha à custa da classe trabalhadora, que eu ouso falar que essa escala 6x1 equivale ao crime de redução à condição análoga de escravo, previsto no Código Penal. E a gente volta a falar, então, sobre as fraudes do INSS, porque o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou 2 requerimentos à CPMI do INSS para abrir representações no STF contra os empresários investigados do grupo conhecido como Golden Boys. O deputado pede, então, a prisão preventiva e a apreensão dos passaportes dos 6 principais investigados, que são Felipe Macedo Gomes, Américo Monte Júnior, Igor Dias Delecrode, Anderson Cordeiro de Vasconcelos, Marco Aurélio Gomes Júnior e Mauro Palombo Concílio. O grupo é acusado de desviar cerca de 714 milhões de reais de aposentados e pensionistas por meio das associações Amar Brasil, Masterprev, Andap e Azap. O STF publicou ontem a decisão da condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Com isso, o tribunal abriu prazo de 5 dias corridos para os recursos da defesa, os chamados embargos de declaração. Esses recursos são usados para apontar contradições no processo da condenação, mas não costumam mudar a sentença. Depois da apresentação dos recursos, ainda não há prazo definido para análise. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, pode avaliar individualmente os processos ou levar a análise para a primeira turma. E a maioria dos ministros da primeira turma também do STF votou para condenar os 7 réus do núcleo 4 da trama golpista. O placar de 3-1 pela condenação foi formado com a manifestação da ministra Carmen Lúcia. Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin também votaram pela condenação dos réus. O ministro Luiz Fux votou para absolver os acusados. No Café PT de hoje, você viu uma entrevista com o secretário de Juventude e Comunicação do PT do Piauí, Matheus França, sobre a importância da comunicação do PT e do seminário PTEC, que aconteceu na semana passada aqui em Brasília. Como é que o PT irá conseguir falar para a militância? Esse é, na minha opinião, o maior desafio. Sim. Porque a gente precisa comunicar para o povo o partido que mudou a vida das pessoas. Utilizar das ferramentas de comunicação atuais como forma de alcançar esse tipo de pessoa, que são as pessoas que, de fato, são a base do país e é para elas que a gente existe. O seminário PTEC, ele demonstra uma preocupação do PT em estar atualizado com as ferramentas que está conectando o mundo. Então, o seminário reúne as gigantes da comunicação, da tecnologia, as big techs, para que a gente possa chamar para a mesa para construir um diálogo transparente, franco e direto. Porque o nosso desafio é, além de conseguir utilizar essas ferramentas, é a gente combater as fake news. Então, como é que a gente consegue, de maneira rápida, prática e simplificada, falar com o povo, alcançar o povo com a verdade? Compreender como é que a gente pode se utilizar dessas ferramentas para que a gente possa construir uma comunicação interligada que esteja comunicando o partido, o governo, as gestões estaduais, os mandatos, os diretórios e, sobretudo, como é que a gente está compreendendo essa dinâmica de sociedade, como é que a gente está se organizando enquanto Partido dos Trabalhadores. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e te espero amanhã. Continue com a gente e até lá. Tchau! No programa de hoje você verá o lançamento da Frente Parlamentar dos Planos de Educação.
vai ouvir entrevistas exclusivas com educadores e vai curtir uma homenagem ao Dia do Professor. Confira. Na terça-feira, dia 14, foi realizado na Alesp o seminário de lançamento da Frente Parlamentar de Acompanhamento dos Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação. Coordenado pela professora Bebel, o seminário reuniu professores, estudantes, pais, parlamentares, pesquisadores e especialistas em educação. Criar um movimento para que, de fato, os planos nacional, estaduais, no caso estadual, porque estamos no estado de São Paulo, e municipais de educação, juntamente com fóruns, porque a gente quer trabalhar com caráter democrático, nós não queremos nada de cima para baixo, nós queremos que a sociedade, de fato, debata a educação, porque ela é a política estruturante, né, de todas as demais políticas. É a educação. Isso é indubitável, né? Se ela é tão importante, ela tem que ser debatida com a sociedade. O intento era esse, era fazer o lançamento de uma frente, né, que tenha o papel de acompanhar a tramitação do Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? As pessoas ouvem falar, é plano. Não, não é plano. Isso aí é que vai garantir creche para a escola, professores bem pagos, né? Vai garantir o dinheiro para poder a gente, enfim, ter uma educação de qualidade. Então isso se resume em plano, né? E a gente precisa desse plano porque ele é de Estado, portanto, independe de que governo for, tem que ser implantado, mas a sociedade tem que ajudar, acompanhar e monitorar e avaliar. Eu tenho falado sempre que na educação a gente não tem uma bala de prata que resolva tudo, né? Na verdade você tem que tomar várias providências e a própria discussão de planos de educação e tal vão no sentido de tocar em todos os assuntos principais, do financiamento até estrutura e tudo mais. Mas tem uma regra de ouro. E essa regra de ouro se chama professora e professor e demais profissionais da educação, né? Não são só eles professores, todos são uma comunidade fundamental. Então, os problemas relacionados, por exemplo, a jovens que concluem o ensino médio sem formação mínima adequada em matemática, língua portuguesa e ciências, elas começaram muito antes, né? O problema não é só do ensino médio, o problema começa no momento em que uma criança que chega no terceiro ano do ensino fundamental, em grande quantidade, 40% no estado de São Paulo não são alfabetizadas. Quer dizer, alfabetizar uma criança não é trivial, é complexo. Por ser complexo, precisa dos melhores profissionais. Eu acho que o grande desafio é fazer com que o Plano Estadual de Educação e os planos municipais de educação, em sintonia com a proposta que está tramitando no Congresso de Plano Nacional, e em sintonia com o Sistema Nacional de Educação, que foi aprovado agora, possa, de fato, assegurar o direito à educação das maiorias sociais, não de uma educação que vai simplesmente reproduzir informações para os negros, para os quilombolas, para os indígenas, para a população rural e para os pobres. Nós precisamos de uma educação que assegure às maiorias sociais o direito ao conhecimento científico, à tecnologia e à cultura, de tal maneira que as pessoas não só possam continuar os seus estudos no ensino superior, mas possam, seja no âmbito da formação técnico-profissional, por exemplo, realizar o seu trabalho de maneira criativa, de maneira a fazer com que o nosso país e o nosso estado, eu sou aqui de São Paulo, o estado de São Paulo, possa se desenvolver em muitos campos. A democratização da escola pública e as políticas de inclusão foram muito destacadas no evento. A EJA tinha 3 metas no Plano Nacional de Educação que finda esse ano, né? No 13005/2014, ela tinha 3 metas. Nenhuma das metas, nem remotamente, elas foram alcançadas. E essas metas, o não alcance dessas metas reflete muito a realidade da EJA nos estados e municípios. A EJA é necessário o reposicionamento da EJA dentro da política educacional brasileira. A EJA
estava bastante afastada do centro do debate, não é? Muito. Hoje nós temos 2.400 municípios que não ofertam uma única vaga de EJA, Mas nós temos também em torno de 1.092 municípios que não têm oferta nem estadual, nem municipal, nem de federal, porque os institutos precisam ofertar EJA também. Então, quando você olha dados de outras políticas, você percebe que as redes têm feito, não é, um movimento de escolher qual política colocar na agenda educacional. E isso é um equívoco, porque a EJA é uma oferta obrigatória, como as etapas. No próximo programa, você vai ver outras entrevistas deste importante seminário. Não perca! 15 de outubro foi o Dia do Professor, uma carreira fundamental na vida de todos, mas que vem enfrentando desafios e ataques diários. Nessa matéria, vamos reafirmar as lutas dessa profissão e também convidar você a ver um exemplo de como ela pode impactar positivamente a vida de jovens alunos e alunas. Com a evolução da humanidade, várias profissões surgiram e muitas outras desapareceram. Mas se você voltar no tempo, ao longo dos séculos, vai ver sempre muitas pessoas desempenhando o mesmo papel valioso para qualquer sociedade, o de ser professor ou professora. Todos tivemos professores e professoras na vida. E apesar dessa importância, infelizmente, ainda é preciso lutar para que esses profissionais recebam o respeito que merecem, especialmente no ensino público do estado de São Paulo. Aqui eles lutam contra cortes de verbas, precarização do trabalho, sobrecarga de tarefas, excesso de burocracia, entre outros problemas que afetam não só os profissionais, mas os alunos também. E é nessa luta que a APUESP está engajada. Fazer a categoria ser mais valorizada, garantir melhores condições de trabalho e melhores salários. E resgatar todo o mérito que essa profissão merece, porque quem se dedica a ela realmente transforma vidas. E um belo exemplo disso está aqui no Cursinho Popular Paulo Freire de Piracicaba, um curso preparatório gratuito, voltado para estudantes de escolas públicas que sonham em entrar no ensino superior. Nós mostramos aqui que quando você equilibra as aulas da Base Nacional Comum, que é língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, a um pé de igualdade, o resultado aparece. O Cursinho Preparatório Popular Paulo Freire tem sido assim, um projeto essencial, né, na vida dos estudantes das escolas públicas. É muito prazeroso poder ajudá-los, né, e contribuir com essa questão deles realizarem o sonho, né? Além de aulas, os professores também oferecem um apoio essencial para quem está em um momento da vida marcado por dúvidas e inseguranças. Todas as angústias que eles trazem nas famílias, as angústias que eles carregam da semana escolar, durante a escola que eles trazem para nós. A proposta do nosso cursinho é abraçar os nossos alunos, né? Idealizado pela professora Bebel em 2020, o curso já recebeu centenas de alunos. Vários deles conseguiram ingressar no ensino superior. A gratidão pela iniciativa marca a vida de todos os envolvidos no projeto. Sem a professora Bebel, a deputada Bebel, o cursinho sequer existiria, né? A sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como professora, como deputada e na APUESP como nossa segunda presidenta, elas são fundamentais. E a melhor prova de como esses profissionais podem fazer a diferença na vida de alguém está aqui, nas palavras dos próprios alunos. São pessoas que de fato acreditaram em mim, nos meus sonhos, né? E estão fazendo de tudo para que eu chegue neles, né? Às vezes eles não ensinam só matéria, eles nos ensinam sobre a vida. Agradecer mesmo por tudo, por essa oportunidade gigantesca, é uma oportunidade da nossa vida, é o nosso futuro. Meu sonho é fazer uma graduação, meu sonho é ser professor. Eles mostram que a educação é o caminho. Independente do que você for seguir, siga o seu sonho. Eu queria agradecer aqui a professora Bebel e a todos os professores que estão no meu coração. Amo vocês. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APUESP para saber de outras notícias sobre educação. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.